Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, profeta menor. Esse mês, quando tratamos ainda da obra missionária, da comemoração do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós faremos uma sequência ainda desses últimos domingos que temos, de agosto e início de setembro, tratando aí do livro do profeta Jonas. Hoje nós trataremos do primeiro capítulo. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei de Jonas, capítulo 1, os 17 versos. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui. Oremos ao Senhor, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome por tua palavra.
E nesse instante, Deus, quando nos achegamos a ela para meditar, clamamos pela tua graça e misericórdia, pela ação do teu Santo Espírito, para que este haja em nós, em especial em minha vida, para que apesar de mim mesmo, possa ser boca do Senhor, falando primeiramente a mim, mas também aos meus irmãos, cientes de que deste modo seremos agraciados pela tua palavra, confrontados por ela e ao mesmo tempo conduzidos à edificação que só ela pode trazer. Fale conosco, nos abençoe para o nosso próprio bem, para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É o que também oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Inicialmente, alguns dividem a película até o verso 16. Talvez seja até o mais sensato, mas até para fazer uma transição, nós vamos trabalhar com os 17 primeiros versos. Eu gostaria de iniciar o sermão desta noite fazendo uma pergunta. Qual que é a sua noção sobre a soberania de Deus? Talvez, até logicamente falando, pelo conhecimento que você tem das Escrituras, você fala, não, Deus, como nós acabamos de ler recentemente na nossa liturgia, é o Deus onipotente. Não tem como fugir dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, está em todos os lugares, conhece todas as coisas. A palavra nem chegou à minha boca, ele já conhece toda. Tá. Mas e no dia a dia? Seu conhecimento intelectual sobre a soberania de Deus demonstra que provavelmente você tem lido a Bíblia e até mesmo os catecismos reformados. Mas, e a sua vida? Tem refletido de fato um servo que reconhece a soberania de Deus? Quando o dia a dia não é do jeito que você quer? Quando o chamado de Deus não é aquilo que você esperava? Qual tem sido a sua resposta a respeito da soberania de Deus? Será que de fato a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus são reais? Será que o nosso Deus, o Deus que nós declaramos servir, como Jonas o fez, eu sirvo ou eu temo o Deus do céu que fez a terra e o mar? Talvez a nossa declaração seja essa. Mas será que temos vivido o nosso dia a dia debaixo dessa confissão de fé? Ou quando as coisas saem um pouco do controle, você chega para Deus e fala, peraí, por que isso está acontecendo comigo? Se você crê num Deus soberano que tem um propósito em todas as coisas, como que você tem lidado com as questões da vida, do dia a dia? Será que as nossas escolhas podem pegar Deus de surpresa? Será que você tem vivido nesse sentido? Porque esse era o padrão de Jonas, irmãos. Ele achou que pelo fato de ter escolhido ir para Tarsis, ao invés de Nínive, pegaria Deus de surpresa e Deus teria que dar um outro jeito. Deus teria que mudar os seus planos, os seus propósitos, justamente porque Jonas escolheu e se dispôs a fugir da presença do Senhor. E na sua vida? Será que você tem escolhido fugir, achando que com isso você vai pegar Deus de surpresa e Deus vai falar, opa, e agora? O que eu faço? Eu tinha um plano para a vida do fulano, da Beltrana, e agora ela se dispôs a fugir de mim. Então, fazer o quê? Será que Deus se colocaria numa situação dessa? Em mudar os seus planos porque você fez uma escolha diferente? Como que você lida com essa questão teológica da soberania, onipresença, onisciência, onipotência de Deus, de que Deus é imutável, de que Ele não muda, de que Ele não pode ser pego de surpresa,
E mesmo quando você age em desobediência ao Senhor, Ele continua sendo quem Ele é. E o melhor de tudo, quanto mais rápido você se voltar para o padrão da vontade do Senhor, mais fácil será para a sua vida. Ou você, como Jacó, ou como Jonas, tem lutado contra Deus. Traçado um caminho oposto ao que Deus já tem te revelado e te chamado. Eu não sei qual que é o seu conhecimento de geografia, em especial no contexto aqui, mas muito provavelmente Jonas estava nos termos de Israel, e olhando para o mapa, talvez você visualize o mapa em sua mente. Nós temos aqui a terra prometida, terra de Israel, e olhando para o mapa, à nossa direita, nós vamos ter o reino assírio, onde estava Nínive, cerca de 800 quilômetros de Israel. E olhando nesse mapa imaginário aí na sua mente, você vai ver à esquerda todo o mar Mediterrâneo, conduzindo até lá na ponta, para aquilo que nós conhecemos hoje como Espanha, onde muito provavelmente estava Tarsis. Quase 3.000 quilômetros. A ideia que o texto nos diz é que Jonas resolveu fugir, e fugir bem fugido. Era ir para uma direção totalmente oposta, 3 vezes mais longe do que Deus havia chamado Jonas para ir. E essa é a grande questão, irmãos. Esse não é um problema só de Jonas. É um problema de muitos discípulos do Senhor que se dispõem para fugir para muito mais longe das coisas de Deus do que ir até ali, onde o Senhor nos chamou. Como que você lida com isso? Certamente a nossa cosmovisão, nosso modo de enxergar o mundo sobre quem Deus é e sobre o seu excelso poder dirigirá as nossas escolhas e nossas posturas diante da vida, diante do mundo e diante do propósito da nossa existência. Como disse no início, você pode até declarar uma confissão de fé de acordo com os padrões bíblicos, mas se a sua vida não refletir as verdades dessa confissão de fé, você está no caminho errado. Mas quando a sua confissão de fé equipara-se à crença real e verdadeira do seu coração, então as suas escolhas vão ser pautadas no fato de que existe um Deus soberano, que já revelou diretrizes, princípios, posturas para a sua própria glória, e portanto as suas escolhas e as suas posturas serão de acordo com essa equidade de crença e de prática. Nesse sentido, o livro de Jonas, cujo nome significa o pombo, e isso é interessante porque é alguém que voou para longe de Deus, né? Ele pode muito nos ensinar. A história desse profeta que cremos pelas indicações e revelação do próprio Jesus, é um personagem histórico, e tudo aquilo que o livro registra aconteceu de fato, por mais surpreendente que possa ser. Nós não consideramos Jonas como um personagem fictício e não consideramos a sua história como sendo algo, uma analogia ou uma parábola. Porque o próprio Senhor Jesus disse que a prova que ele daria de ser o Messias era de passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, da mesma forma que o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Portanto, Cristo apresenta essa realidade como um fato, como verdade, como histórico. E um outro detalhe que reforça a ideia de que Jonas não é fruto de uma parábola, de uma analogia, é que
é nomeado seu pai, ou a sua geração. O verso 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de quem? Filho de Amitai. Todas as vezes que a palavra do Senhor traz uma genealogia, um indicativo dela, de um modo mais simples, está reforçando o caráter histórico desse personagem. E é por isso que todos os crentes devem entender o livro de Jonas não como fictício, mas como uma história real e verdadeira, que tem muito a nos ensinar a respeito da nossa postura diante da soberania do Senhor. Olhando para o contexto, nós vemos, portanto, então, esse Jonas, um servo de Deus histórico, um servo do Deus do céu, que fez o mar e a terra, traindo as suas crenças com as suas ações. O texto nos diz que, diante de todas as circunstâncias, Jonas sabia o que ele tinha feito, mas está dormindo profundamente, e quando confrontado a respeito da sua fé, da sua crença, ele não mente, mas ele fala, verso 9, observe o que é dito. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Só que a postura dele estava negando a sua crença, a sua fé. Eu creio no Deus do céu, que fez tudo, que é soberano, que é grandioso. Só que eu estou fugindo dele. Olha que incoerência. E Jonas disse isso para os marinheiros. Tanto que na sequência, no verso número 10, é dito que eles ficaram atônitos e falaram, você está louco? O que é isso que você fez? Porque Jonas havia declarado àqueles homens que estava fugindo da presença de Deus. Como se fosse possível. Como fugir da presença de um Deus que, como Davi disse, se eu subo mais alto do monte, ele está lá. Se eu monto a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se eu tomo a asa da alvorada e vou além mar, chego lá e encontro quem? O próprio Deus. Porque ele está em todos os lugares. Como fugir daquele que é soberano? É nesse sentido que os marinheiros entenderam a incoerência e incongruência de Jonas, quando ele diz, eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Como? Porém, antes de atirarmos a primeira pedra em Jonas, é importante relembrarmos o contexto desse irmão. E talvez fazermos uma autoavaliação, porque é possível, muito possível, que muitos de nós estejamos fazendo da mesma forma. Negando a nossa crença com nossas práticas. Vejamos o contexto. Ele se apresenta como hebreu, um servo do Deus de Israel. Hebreu porque falava o hebraico. Não há aqui um indicativo muito explícito, porque ele não usa o termo de Israel. Talvez até o contexto geopolítico da época, as perseguições, as lutas, o levantamento dos assírios contra o próprio povo de Israel, poderia ter sido o motivo dele recorrer à questão linguística e não à questão étnica. Eu sou hebreu. Tudo bem. Mas ele diz que é um servo do Deus de Israel. Eu temo o Senhor, Criador do céu, que fez a terra e o mar. Este homem, ele foi chamado para ser profeta dos gentios. Não era algo comum no Antigo Testamento. Ser chamado para pregar para um povo fora da realidade da aliança. Observe o chamado, verso 1. Ou melhor, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Ele foi, portanto, um profeta chamado a pregar para os gentios, para o povo não judeu, para o povo
que não era de Israel, e mais especificamente para a grande cidade de Nínive. E quem que era Nínive? Nínive era a capital dos assírios, um povo inimigo e cruel. Muito provavelmente o chamado de Deus para Jonas pode ter ressoado em seus ouvidos como um chamado para a morte. Vai até a grande cidade de Nínive, a capital do povo assírio que tem perseguido e tem exterminado o povo de Israel, e não vai lá levar uma mensagem de paz. Você vai lá dizer para aquele povo que a malícia dele subiu até mim, que se ele não se arrepender, eu vou destruir. O que você acha de ser um mensageiro desse? Provavelmente você que já assistiu algum filme épico, filme, sei lá era feudal, diante dos sarracenos e cristãos, por exemplo, e alguém mandava um mensageiro de um rei para o outro, Saladino mandava lá um mensageiro para o rei de Jerusalém, e o simples fato do cara ser mensageiro, ele sabia que ia morrer. Porque as mensagens nunca eram mensagens de boas novas, eram mensagens de ameaças. E era justamente o chamado para qual Jonas estava sendo convocado. Ir para o povo inimigo, declarar que aquele povo era pecador e que Deus viria com punição sobre ele. Para muitos, ir até Nínive poderia ser uma sentença de morte, e tudo leva a crer que essa era o entendimento de Jonas. Ainda mais para anunciar uma destruição, caso não se arrependessem. Imaginem que chamado inusitado. Ir até uma grande cidade inimiga e jogar na cara deles que Deus, que eles não acreditavam, viria com destruição, caso não se arrependesse das suas malícias, que apontam para as práticas abomináveis aos olhos de Deus e muito provavelmente a um comportamento moral reprovável. Chamado interessante? É o seu chamado. É o meu chamado. O chamado de Jonas é o seu chamado. É o meu chamado. Porque Deus nos chamou para irmos para um mundo descrente e dizer que creiam no Deus verdadeiro e se arrependam dos seus pecados. O seu chamado, o meu chamado, é semelhante ao chamado de Jonas. Para ir para um mundo que despreza o verdadeiro Deus e a verdadeira palavra do Senhor, dizendo a eles que se arrependam e creiam em Jesus como o único caminho para a salvação. E caso eles não se arrependam dos seus pecados, você já está falando para eles que eles são pecadores, caso eles não se arrependam disso, Deus virá com justa punição sobre eles. É a mesma mensagem, meu irmão. E não apenas é a mesma mensagem. Você tem tido a mesma postura de Jonas. Talvez você não tenha comprado um bilhete para Tarsis, mas talvez a sua vontade é comprar um bilhete para Disney World. Talvez você não esteja pensando em ir para longe, mas talvez a sua passagem é ficar quietinho na sua casa. Porque se levantar e ir até um povo descrente para falar, se arrependa, senão Deus vai julgá-lo, é a mesma mensagem. E aí? Diante dessa verdade, para onde você está indo? É um chamado insano. É um chamado para falar para as pessoas que elas são pecadoras e precisam de arrependimento.
Olhando para esse contexto, a pergunta é: quem que obedeceria um chamado assim? Antes de você questionar a postura de Jonas, olha para si, será que você tem se posicionar diante de Deus, que é o mesmo chamado, como nós cantamos: Senhor, eis-me aqui. Eu estou livre para fazer a tua vontade. Senhor, eu quero ser carta para esse mundo. Quero imitar o meu Redentor. Você disse isso hoje aqui. Isso faz de você um grande safado, como Jonas, que quis se safar do chamado? Ou faz de você um verdadeiro crente, que de fato está disposto a fazer o que Deus te chamou para fazer? Talvez você brigue comigo porque eu te chamei de safado. Mas o termo é esse mesmo. Se safar. Fugir da presença. Porque quando você deixa de cumprir um chamado explícito de Deus, você está fugindo da presença. Mesmo que nos seus lábios esteja a confissão: eu temo o Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Não sei se você entendeu. Mas não é sobre Jonas. É sobre você. É sobre mim. É sobre Everton, filho de Rubens. É sobre você, filho de quem quer que você seja. É sobre um chamado insano de ir a um povo inimigo que persegue a igreja para chegar diante deles e clamar, não no seu poder, mas na autoridade de um Deus soberano, o Deus do céu que fez a terra e o mar, e dizer: a sua malícia chegou até o Senhor. Se arrependa, senão ele virá te destruir. É isso. Para Jonas obedecer, irmãos, era a mesma coisa que morrer, no entendimento dele. Logo, fugir do Senhor ou morrer tentando era algo considerável a fazer. É tão somente por isso que ele chega e dá uma solução inusitada para os marinheiros: me mate, me jogue no mar. Porque a fuga de Jonas era tamanha que ele estava disposto até morrer para não fazer o que Deus tinha chamado ele para fazer. É por isso que ele conseguia dormir profundamente enquanto todo mundo estava desesperado diante da tormenta do mar. Como que alguém consegue dormir? Eu não sei se você já andou de navio alguma vez. Pode estar tudo em paz, só a marola. Eu quase virei do avesso a vez que andei. O cara consegue dormir profundamente. Por que ele consegue dormir profundamente? Porque para ele morrer era uma fuga maravilhosa. E talvez alguns de nós estejamos dormindo profundamente, fugindo da mensagem, do chamado e do propósito que Deus já revelou. Porque é mais fácil dormir. Tem gente que sofre com esse problema. Toda vez que tem um problema sério para resolver, o que ele faz? Toma lá uns 3 comprimidos daquele que derruba leão e vai dormir. Resolve? Não resolve. O problema vai continuar do mesmo tamanho do jeito que você acordar, na hora que você acordar.
Irmãos, fugir não é a solução. Ainda mais quando nós estamos tratando de servir ao Deus soberano. Mas para Jonas era uma opção. Assim, quando nós olhamos para a história de Jonas, que como eu já disse, é a sua história, é a minha história, o livro nos fala sobre a soberania de Deus, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a Assíria, inclusive sobre os inimigos, inclusive sobre a capital dos assírios. E quando nós olhamos para o capítulo 1 desse livro, nós podemos sintetizar que o tema é a soberania de Deus na salvação. É sobre isso que eu quero falar com você. E eu sintetizei aqui alguns pontos. Porque o nosso Deus, ele é tão poderoso e soberano, irmãos, que a sua vontade soberana não estará dependendo da sua escolha ou da sua postura. Não pense você que a sua inércia em servir ao Senhor vai mudar a postura de soberania de Deus. Porque se Ele quiser que você vá para Nínive, você vai para Nínive. De um jeito fácil ou experimentando da soberania poderosa desse Deus. Pois um Deus soberano não se deixa ser ludibriado pela sua crise, pela sua rebeldia, pela sua tentativa de fuga. Pois se ele assim o fizesse, deixaria de ser soberano. Então, o que nós podemos observar nesse capítulo 1 sobre a soberania de Deus na salvação? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Deus é soberano no chamado. O texto começa dizendo, veio a palavra de quem? Do Senhor, a Jonas. A soberania de Deus é manifestada, irmãos, na salvação. Em primeiro lugar, quando Ele nos chama para sermos instrumentos da sua luz, pregando, anunciando e proclamando as virtudes desse Deus soberano. Não é um chamado, um alto chamado, mas é fruto de uma soberania que chama. Em especial nós que vivemos no período posterior à vinda de Cristo e o início daquilo que conhecemos historicamente como cristianismo, pesa sobre nós a responsabilidade de proclamar tais virtudes. Afinal de contas, somos sacerdotes em Cristo Jesus, com a responsabilidade de apresentar a Deus um sacrifício vivo constantemente. Ele nos constituiu sacerdotes e reino. É disso que fala Hebreus, é isso que fala Pedro, é isso que fala Apocalipse, é isso que fala a palavra do Senhor. Deus é soberano no chamado dos seus. Por isso, qualquer postura contrária a esse chamado é uma postura contrária à soberania de Deus. A soberania de Deus também é demonstrada, irmãos, na mensagem determinada. Dispõe-te, vai à grande cidade e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A mensagem não pode ser modificada pelo mensageiro. A mensagem já é descrita, homologada, apresentada em todos os termos. Se o mensageiro mudar a mensagem, ele é um mensageiro infiel. A soberania de Deus também é demonstrada, é manifestada na mensagem determinada. Clama contra os pecadores de Nínive, porque a malícia deles subiu até nós. Não adianta você mudar a mensagem.
Não adianta você chegar em Nínive e falar assim, e aí pessoal, que bom que vocês estão vivendo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para vocês. Isso é agradável aos ouvidos dos homens, mas não agradável ao Deus soberano que te determinou para ir e dizer, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Esta é a mensagem do Evangelho. Só que anunciar essa mensagem significa dizer que você é mensageiro de um Deus soberano que está apontando o dedo para aquele povo, dizendo, arrependei-vos, ou seja, vocês são pecadores, vocês estão vivendo uma vida contrária ao padrão de que o Deus Criador estabeleceu. É comprar briga. É apontar o dedo. É ser mal educado. É confrontar o pecado. Mas Deus é soberano também na mensagem que Ele determina, que não pode ser mudada. A soberania de Deus ainda é manifestada, irmãos, nesse primeiro capítulo, apesar da desobediência de Jonas, e apesar da sua desobediência e da minha. Jonas fugiu, mas isso não mudou os planos eternos do Senhor. Deus usará tudo e todos para cumprir com o seu plano. Seja o vento, seja o mar, seja os marinheiros descrentes, seja um peixe, seja o que for. Porque a sua soberania na salvação é manifestada apesar da minha falha, da sua falha, da minha desobediência, da sua desobediência e da desobediência de Jonas. Não pense você que a sua escolha em fugir vai mudar essa soberania, pois não vai. Além disso, nós podemos dizer que a soberania de Deus na salvação é também manifestada apesar da sua inércia ou da inércia de Jonas. O fato de você ficar quieto não muda a soberania de Deus. Essa inércia de Jonas fica aqui demonstrada quando o texto trata que ele dormia profundamente. Se o barco afundar, afundou. Se todo mundo morrer, morreu. Eu vou continuar dormindo. Se o povo continuar vivendo do jeito que está vivendo, problema dele. Isso é inércia. É não queimar o coração quando você vê a realidade deste mundo que está precisando ouvir a mensagem que Deus determinou para eles. É quando, hoje, pela manhã, escutando ou relembrando um pouco da história sobre Archibald Green Simonton, é de fato se emocionar em ver crentes que entregaram as suas vidas para anunciar essa mensagem numa terra idólatra como era a nossa, lá em 1859. E não queimar por dentro, irmãos, diante dessa verdade, que continua sendo a realidade nossa, demonstra um sono profundo da nossa parte. Mas Deus continua soberano. A soberania de Deus também é manifestada na ação poderosa dele sobre a natureza. Deus fará tudo para que a sua soberania seja cumprida. Nem se tiver que trazer uma tempestade no navio que você está.
nem que seja te colocar numa situação prostrada para te levar aonde Ele quer, para que você faça justamente aquilo que Ele quer, pois afinal de contas Ele usa tudo, inclusive a natureza, os fenômenos naturais, para cumprir com a sua soberania. Quantas e quantas histórias nós sabemos de evangelismos que aconteceram aos olhos humanos por um acaso. Um pneu que furou. Um acidente que aconteceu. Uma visita inesperada. E de repente o evangelho é proclamado. E ocorre salvação. Deus age usando tudo que Ele criou para o cumprimento da sua vontade soberana. Foi assim com Jonas. Ele levanta o vento, chacoalha o mar, para que a viagem até Tarsis seja frustrada e a vontade soberana seja cumprida, tanto na vida do mensageiro, quanto na vida do destinatário. Além disso, olhando ainda para Jonas, capítulo 1, nós vemos a soberania de Deus na salvação sendo manifestada quando nós somos desmascarados. Deus é soberano até quando alguém tira 2 ou 1 para saber de quem é a culpa. Lançaram sortes os marinheiros e a culpa caiu sobre Jonas. E aí ele é desmascarado. O que você está fazendo aqui? Por que a sorte diz que você é o culpado de toda essa tragédia que estamos vivendo? Ele diz, é porque eu estou fugindo do meu Deus. Sabe aquela situação que você está ali vários momentos, vários anos, ou lá no seu trabalho, ou lá na sua escola, e de repente acontece alguma situação e as pessoas dizem, mas você era crente? Você é cristão? E você é desmascarado, irmãos. E aí não se vê em outra posição se não falar, eu sou crente. Até gagueja, né? É isso mesmo. Deus é soberano quando nos desmascara. Usando os marinheiros para lançar sortes, para saber quem somos, de onde viemos e a quem servimos. Às vezes nós tentamos esconder quem é o nosso Deus, como Jonas fez. E situações acontecem na nossa vida para sermos desmascarados. Isso é soberania de Deus. Somos envergonhados algumas vezes dessa para nos relembrar o chamado que tivemos, a mensagem que foi nos confiada e a tarefa que precisamos executar. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. A soberania de Deus também fica manifestada, irmãos, no temor dos ouvintes. Se você observou a leitura que fizemos, esses homens aqui serviam a outros deuses. Não tinha nenhum servo do Senhor. Mas quando eles ouviram quem era Jonas e o que ele estava fazendo e a quem ele servia, o texto vai dizer que todos eles temeram. Veja o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Afinal de contas, eles estavam vendo o que Deus estava fazendo. A tempestade, o mar revolto, cada vez mais com poder destrutivo. Esse Deus de fato é poderoso. Mesmo eles sendo adoradores de outros deuses, eles temeram. A soberania de Deus é demonstrada, inclusive, sobre os ímpios, quando nós, ao invés de obedecermos a Deus, desobedecemos e até somos disciplinados pelo Senhor. É a situação que o Senhor Jesus diz lá em Lucas, que o mal que sobreveio sobre alguns, mesmo sendo justos, serve de modelo para que aqueles que não vivem de modo justo se arrependam.
Aquela situação que é citada sobre os servos do Senhor que estavam adorando, em que Pilatos veio e mata e mistura o sangue deles com o sangue das ofertas. E Jesus disse: você acha que eles eram mais pecadores que os demais? E o próprio Cristo diz: não eram. Tudo isso acontece para que vocês se arrependam. E aí eles citam uma outra situação no contexto de Jerusalém, quando uma torre em Siloé cai sobre 18 pessoas, matando-as. E Jesus, você acha que eles morreram dessa forma porque eram mais pecadores que os demais? Não eram. Isso aconteceu para que todos se arrependam. Quando Deus aplica da sua disciplina sobre os crentes, irmãos, por mais pesado que pareça ser, e isso vem à tona, serve dentro da soberania de Deus para conduzir os ouvintes a temer o próprio Deus. Se isso aconteceu com aquele cara que era crente, ai de mim. Porque Deus é soberano até mesmo quando, como Pai amoroso, nos disciplina. A situação que Jonas estava vivendo como manifestação da disciplina de Deus serviu para gerar temor nos ouvintes. Caminhando ainda, nós vemos que a soberania de Deus na salvação também é manifestada nas consequências recebidas, como acabei de falar, na disciplina que recebemos do Senhor. Desde do Pentateuco, nós temos a exortação bíblica que seremos alvos das bênçãos decorrentes da obediência, mas também seremos alvo do castigo decorrente da desobediência. Paulo vai dizer: de Deus não se zomba. Não dá para brincar com o nosso Senhor. Se Ele nos confiou um serviço, irmãos, não existe nenhuma outra postura sensata a fazer, senão obedecê-lo. Mas Deus continua soberano. Mesmo quando desobedecemos e Ele precisa aplicar sobre nós das consequências. Olhando ainda um pouco mais sobre o capítulo 1, mais na parte final, ainda vemos que a soberania de Deus na salvação é manifestada no alcance dos pecadores. Quem poderia imaginar que a escolha de Jonas poderia produzir no coração daqueles marinheiros um temor a Deus? É lógico, quando nós olhamos aqui no verso 15, quando eles lançam Jonas e cessam o mar, nós vemos que antes esses mesmos marinheiros oram ao Senhor pedindo: Senhor, que o Senhor não coloque na nossa conta o sangue desse homem. Porque o que estava descrito, ou na cabeça de todo mundo, é que lançar um homem no mar, naquele contexto, era declarar a morte dele. E eles pedem: Senhor, não coloque sobre nós o peso do sangue desse homem, porque o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor sabe que é Ele que causou todo esse mal. E Jonas, talvez crente de que a morte seria a melhor fuga, a solução, nem esperneia. Ele mesmo diz: me lança no mar. Só que na cabeça de Jonas, essa morte seria a solução, mas Deus está usando tudo isso para alcançar aqueles marinheiros. Veja o que diz o verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Obviamente, irmãos, que esse texto está referindo-se a um período posterior ao episódio. Ninguém ofereceu sacrifício lá no alto mar. Mas demonstra uma postura futura na vida desses marinheiros. Por conta desse episódio, depois que tudo passou, que tudo que aconteceu, esses homens procuraram ir até o local da adoração do Deus do céu, que fez a terra e o mar,
apresentaram o sacrifício e fizeram votos. Isso aponta para a conversão. Porque ninguém podia chegar em Jerusalém e falar assim, eu quero fazer um sacrifício para o Senhor. Você só podia entrar para fazer um sacrifício ao Senhor depois que você se convertesse, recebesse o sinal da aliança. Então, em síntese, o verso 16 mostra o que aconteceu na vida futura desses marinheiros e do compromisso que eles fizeram com o Senhor, pelo fato de terem temido a Deus em extremo por conta da desobediência de Jonas. Deus é soberano. Porque Ele alcança o pecador mesmo quando você desobedece. E em último lugar, o 10º ponto nessa transição já para o capítulo 2, nós vemos que a soberania de Deus na salvação é manifestada nesse resgate icônico de Jonas. Digo icônico porque esse resgate frustra mais uma vez os planos de Jonas, mas ao mesmo tempo serve de parâmetro para um sinal que mostraria que Jesus Cristo é de fato o Messias. Do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, se você observar lá em Mateus, capítulo 12, verso 40, você vai encontrar Jesus falando que o sinal que ele daria para comprovar que ele é o Salvador, que ele é o Messias, é o sinal de Jonas. Da mesma forma que o profeta ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Deus é soberano porque até na desobediência e nesse resgate inusitado, Deus aponta para uma promessa a respeito da nossa salvação. A chegada do Messias. Deus é soberano. Até mesmo quando você falha. Mas Ele não muda. E não muda de ideia em relação ao seu chamado. É isso que nós vamos ver a partir do capítulo 2. E sabe o que é mais interessante dessa história toda? Que Deus não passa panos em Jonas. A história dá a entender que ele navegou rumo a Tarsis. Sofreu o naufrágio, jogaram ele no mar. Esse grande peixe pega ele e lança ele em alguma praia, em algum lugar. Depois você pesquisa na geografia, você vai ver que Nínive ficava muito longe da praia de Jope. Vamos imaginar que ele tenha ficado em qualquer ponto ali no mar Mediterrâneo. O que Deus faz? Transporta Jonas para Nínive? O miserável tem que caminhar todo o caminho que ele fugiu do Senhor. Sabe-se lá quantos quilômetros ele foi? A Bíblia não diz. Mas ele teve que fazer o caminho de volta da sua desobediência para chegar ao ponto zero e do ponto zero ir até o lugar que Deus havia destinado ele estar. Porque Deus é soberano. Não adianta brigar contra esse Senhor, irmãos. Nós temos o mesmo chamado de Jonas. Ir a um mundo hostil que não teme ao Senhor. E apresentar uma mensagem para que eles se arrependam e creiam no Deus Todo-Poderoso. Não fuja do Senhor. Concluindo, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre a nossa obediência ou não. Sobre nossas escolhas e até mesmo quando desistimos ou resolvemos lutar contra Ele. Deus é soberano. Nada e ninguém pode mudar o que Deus planejou. Aqueles marinheiros foram alvo da graça de Deus e o mau testemunho de Jonas serviu para conduzi-los a conhecer sobre o poder do Deus do céu, que fez o mar e a terra. O que nós podemos aprender com isso? Não dá para desistir se Deus tem outros planos.
Não dá para tentar fugir se Deus está em todos os lugares. Não dá para dormir profundamente quando Deus quer nos desmascarar e alcançar os seus, mesmo com o nosso mau testemunho. Por isso, melhor é obedecer, por mais que o chamado seja difícil. Dispõe-te, vai e clama. Esse é o seu chamado. Que Deus nos abençoe.